falar de moda, cultura e comportamento? Aqui quem fala é Maria Reis e hoje eu vou fazer uma análise semiótica do estilo dela, a Lia, a ícone. Se você não conhece, senta na cadeira que agora você vai conhecer. A moda, ela engloba uma série de influências coletivas e individuais, e como a moda é uma expressão artística, é natural que eu também traga aqui no vídeo algumas influências, tanto de comportamento, quanto de cultura, quanto de música, quanto de vivência, porque tudo isso influencia no estilo e na forma como a gente se coloca no mundo. A Lia Dana Houghton nasceu em 16 de janeiro de 1979. Seu nome é o feminino do árabe Ali, que significa a mais exaltada, a melhor. Atriz, compositora, cantora, modelo, coreógrafa, dançarina e ficou mais conhecida como a princesa do R&B. A Lia nasceu no Brooklyn, mas logo quando criança ela se mudou para Detroit. Sua mãe, que também cantava, a matriculou desde criança nas aulas de canto. Então, desde cedo, ela começou a se apresentar em casamentos, eventos sociais. E seu tio Barry Hankerson, ele era um advogado do entretenimento e também foi casado com uma cantora, Gladys Knight. Espera que eu já vou contar o que isso tem a ver. Então, quando criança, ela viajou com seu tio. A pedido da própria Lia, ela começou a acompanhar o seu tio e foi aí que ela começou a fazer as primeiras audições para programas de TV. Mas ela ganhou um reconhecimento mesmo quando ela participou do programa Star Search, ou A Busca pela Estrela. Apesar da participação de Lia no programa, ela não ganhou a competição e chorou muito por alguns dias. Mas logo ela se levantou e falou para sua mãe que gostaria de ser colocada numa aula de teatro, que ela gostaria de atuar. Porque, segundo ela não queria ser colocada numa caixinha. Olha só, aos 10 anos ela já tinha isso em mente. Assim como muitas famílias da América do Norte, os Houghton, eles frequentavam espaços religiosos, o que diz muito sobre o estilo de Lia. E logo eu vou dizer o porquê. Nos Estados Unidos, a religião teve grande impacto na comunidade no período escravocrata e no pós também. Essa fé e essa busca por um conforto espiritual num período de tanto sofrimento marcou culturalmente as pessoas. Por exemplo, Malcolm X era filiado ao Islã e Martin Luther King era um pastor protestante. Nos países colonizados, os negros tinham recursos limitados para vestimentas, mas com essa cultura religiosa, eles procuravam separar pelo menos uma peça que fosse mais apresentável para eles frequentarem esses cultos. Muitas fotos de arquivos mostram isso, né? As famílias todas bem vestidas em frente à igreja e nessas cerimônias religiosas. A Lia não curtia usar vestido e nem sair no seu dia a dia, a princípio, mas para ir com a família na igreja, ela acabava usando, trazendo esse paralelo com os seus ancestrais. A Lia nasceu em Nova York, mas apesar dela ter se mudado muito cedo para Detroit, ela falava em muitas entrevistas que ela tinha orgulho de ter nascido em Nova York. Nova York foi o berço da cultura hip hop e a Lia também cresceu com seu irmão Rashad. Então, juntando tudo isso, fica claro entender a afeição de Lia pelo hip hop, que dominou seu estilo no começo da sua adolescência. Olha ela aí de moletom largo em 1986, no ensaio de apresentação para o colégio, quando ela tinha só 7 aninhos. Mas a moda, a arte, a cultura, a música se reinventa o tempo todo. É como se fosse um rapper que ele pega uma música que já existe, cria algo totalmente novo daquilo ali, né? Ele faz o sample. Com a moda, com a arte também é a mesma coisa. As coisas se reinventam e dão lugar a algo totalmente novo. Dito isso, em 1970 começou a chamada trainer culture, ou cultura do treinador, onde era endossada pelos esportistas. Mas, pouco a pouco, começou a sair dessa parte do esporte e se tornar uma expressão cultural. E é claro que atingiu os jovens negros também. Mas a trainer culture explodiu mesmo em 1985, com o lançamento do primeiro Air Jordan. Antes do Air Jordan, os sapatos oficiais dos jogadores de basquete eram o All-Star. Muitos jogadores usavam o modelo chamado Chuck Taylor, que inclusive leva o nome do seu criador, que também era jogador de basquete. O Chuck Taylor acabou adaptando várias vezes o tênis até ficar extremamente confortável para o jogador. Com a explosão que o Air Jordan trouxe, a cada ano surgiu um novo lançamento e a cada ano aumentava o desejo, principalmente do público preto, que é um dos maiores consumidores do modelo até hoje. Outro modelo de tênis que também surgiu nas quadras foi o Adidas Superstar. E logo ele também quebrou a barreira das quadras e foi direto para as ruas. Ele foi lançado em 1986, um ano após a explosão do lançamento do Air Jordan. Então é interessante a gente analisar esse ponto do esporte que logo vai se encontrar com a cultura hip hop. E fazendo um paralelo aqui, o esporte ele ainda é uma porta de entrada, de ascensão para muitas pessoas pretas. Muitas focam no esporte, no basquete lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem futebol. Então essas pessoas que estão inseridas nessa cultura do esporte, logo elas viram ícones para a cultura preta. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, a gente vê
como esse esporte e a moda se fundem, principalmente nas camisetas de time. Mais uma vez eu caio naquela de sample, que é de você pegar algo que já existe e adaptar. Você pegar um uniforme de futebol e você trazer para o cotidiano, você tirar ele dessa barreira do esporte. Pegar algo das quadras e acabar estilizando. Isso é moda, isso é criatividade. Agora voltando, quando o Barry, tio da Lia, fechou o contrato com a distribuidora Jive Records, ele logo arrumou um contrato pra Lia Lee. Ela tinha 12 anos, mas foi só com 15 anos que ela gravou o primeiro disco. Seu tio aproveitou ali todo o contato que ele tinha por conta do seu trabalho com o produtor e cantor R. Kelly, para que o R. Kelly ouvisse um pouco da voz da Lia e para ver se ele topava produzir a cantora. R. Kelly, a primeira vez que ouviu a Lia, se encantou com a voz da jovem de 15 anos e logo ele aceitou produzir o primeiro disco da cantora, que o nome seria Age Ain't Nothing But a Number, ou A Idade Não É Nada, Só um Número. Ai, momentos. Na época da gravação do disco, a Lia tinha 15 anos e o R. Kelly tinha 27. É muito louco pra mim pensar o papel e a influência que, querendo ou não, o R. Kelly tem no começo da carreira de Aaliyah. Ele foi o primeiro produtor do disco dela e com esse disco ela simplesmente explodiu e começou o seu sucesso. Foi um trabalho em conjunto e logo essa relação dos dois acabou se intensificando e se tornando muito mais do que trabalho. R. Kelly, inclusive, chegou a subornar uma pessoa para que emitisse uma certidão de casamento onde Aaliyah teria 18 anos, mas ela tinha apenas 15 anos na época. Quando seus pais descobriram, imediatamente depois do lançamento do álbum e de todo esse bafafá, eles cortaram imediatamente o contato de Aaliyah com R. Kelly. Então ela deixou de trabalhar, deixou a gravadora e nunca mais se relacionou com R. Kelly. A Aaliyah não gostava de tocar nem no nome do artista em vida. Até com seu último namorado, antes de falecer, o Damon Dash, ela não deu muitos detalhes da relação. Se vocês quiserem saber mais sobre esse fato, é só vocês assistirem o documentário Surviving R. Kelly ou Sobrevivendo R. Kelly, tem disponível na Netflix. E respeitando o desejo da artista, eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto aqui. Eu vou falar apenas de todas as influências, de toda a arte e do legado dela que ela deixou aqui, que é incrível. Na criação da capa do seu primeiro disco, a equipe de arte separou vários vestidos de gala. E o intuito era trazer uma vibe meio glam pra Lia, que tinha apenas 15 anos. Mas a Lia detestou a escolha. Segundo a artista, ela soaria falsa de usar uma coisa que ela não se identificasse. E que as pessoas também a achariam falsa porque ela não se identificaria com aquilo e ficaria evidente que ela só gostava de saias e vestidos pra ir à igreja. Então, ela mesma criou o look da capa do seu primeiro disco. E de todos os looks que ela usou na era Aging Nothing But a Number. Eu fiquei passada. Eu jurava que tinha um stylist por trás, mas não. Ela fez todo o styling, ela usou todas as referências que ela tinha e ela mesma criou toda essa estética. Olha o R. Kelly lá no fundo da capa. Ele também aparece em alguns clipes dessa era. Depois de tudo que eu falei aqui sobre esporte, cultura preta, hip hop, era de se esperar que a Lia se tornasse uma febre entre os jovens. Com seus moletons, camisetas, bag jeans, bandanas, bonés, macacões, cuecas, cintos. Ela se tornou um ícone fashion dos anos 90. O movimento hip hop surgiu na década de 70 em Nova York e as pessoas das ruas diziam que era participar desse movimento era ser descolado ou ser fresh. Segundo o movimento hip hop também ele é sobre atitude, era sobre você ter atitude, você mostrar atitude, você andar com pessoas que tinham atitude, você pertencer a esse grupo. Lembra que eu falei lá atrás de ter um look para a igreja, o parecer para ser? O movimento hip hop começou assim também. O movimento hip hop ele vai contra o que se espera, ele é um movimento de contracultura. Ele coloca luz em cima dos problemas, seja pelo rap, seja pela arte gráfica, ou seja pela moda. E por isso, logo, ele foi marginalizado, assim como todos os outros movimentos pretos. Então a Lia, enquanto adolescente, nessa fase de loucura, de pertencimento, ela incorpora o estilo hip hop na sua estética, indo contra o que se espera de uma garota negra. Ela usava cueca, gente. Ela dizia que queria criar algo que fosse só dela, que a separasse das outras pessoas da indústria. Isso com 15 anos! Claro que existem outras mulheres fodas dentro do hip hop, mas o que eu percebo é que a Lia conseguiu equilibrar e realmente criar uma estética que era só dela. Tanto que muitas adolescentes a admiravam justamente por conta disso. Ainda havia um pouco de repressão com relação a isso, com relação a mulheres no hip hop. Ainda existe. Back and Forth foi o primeiro single da era de Aging Nothing But a Number e foi um sucesso estrondoso, fazendo a Lia ser a pessoa mais jovem a alcançar o topo das paradas.
E no clipe de Back and Forth, mais uma vez a Aaliyah mostra todo o seu amor pela cultura hip hop. O clipe é gravado numa quadra de basquete, onde ela usa as roupas largas que eu falei aqui. Nessa era, o couro ia aparecendo suavemente nas roupas da cantora, e isso também vem de muitas das suas influências. Segundo a Aaliyah, suas maiores influências são Michael Jackson, Stevie Wonder, Sade, En Vogue, Prince e Janet Jackson. E faz muito sentido pra mim todas essas influências, porque é como se o estilo da cantora fosse um mix de tudo que esses artistas vestem e representam. Nessa era de Aging Nothing But a Number, também teve a campanha que ela fez pra Tommy. Ela também chegou a fazer um desfile pra Tommy antes dela fazer essa campanha. Ela nunca escondeu seu amor pela marca e ela usava as peças em vários shows, principalmente porque o designer trabalhava com roupas largas e oversize. Então o estilo da cantora não passou despercebido aos olhos do designer e logo ele chamou ela para fazer um trabalho. Então logo a Aaliyah se tornou porta-voz da marca. No começo dos anos 90, a Tommy só focava no público masculino, mas com a popularização do estilo da Aaliyah, a marca se inspirou na artista para a elaboração de uma linha feminina, que foi simplesmente um sucesso. Durante a campanha com a marca, a Tommy chegou a vender 2.400 pares de calça, desse conjunto bag vermelho, que ela apareceu vestida nas propagandas. E depois desse sucesso todo, a marca ainda teve que reestocar 5.000 pares de peças. É o impacto dessa parceria que permanece até hoje. Agora vamos para a segunda era, que assim, para mim, é o divisor de águas, que é a era One in a Million. Eu idolatro a transição de Aging Nothing But a Number pra estética de One in a Million. Como aconteceu todo o bafafá com o R. Kelly e a ruptura com o R. Kelly, com a distribuidora, com todo mundo que estava associado e trabalhava com o R. Kelly, a Aaliyah teve que procurar outra gravadora. A maior questão de Aaliyah nessa transição era se ela conseguiria lançar um segundo disco que fosse tão bom quanto o primeiro. Então rolava essa pressão, principalmente por saber que a R. Kelly não estaria nesse segundo álbum. Ela buscou novos produtores e esses produtores apoiavam que a Aaliyah buscasse novas pessoas para compor essa equipe e que ela encontrasse seu próprio som, dessa vez longe do R. Kelly. Era esse momento de busca dela se encontrar. E no meio disso tudo surgiu uma mixtape para alguns produtores de Aaliyah. E essa mixtape era de dois jovens que na época eram totalmente desconhecidos. Esses jovens eram ninguém mais, ninguém menos que Missy Elliott e Timbaland. Eu sou fã do Timbaland, sou fã, vocês não têm noção. Eu entrei na minha 8ª série desfilando ao som de uma música do Timbaland. Quando eu vi que a Aaliyah foi meio que responsável pelo sucesso do Timbaland por colocar uma luz em cima do trabalho dele de produtor e da Missy Elliott, eu surtei. Eu sempre achei o som do Timbaland uma coisa, um hip hop sexy, que é uma coisa assim que pra mim ninguém faz, é um hip hop sexy. Mesmo sabendo que eles faziam alguma coisa diferente, a Aaliyah queria eles no projeto. Mas no começo, Timbaland e Missy, eles estavam meio céticos com essa parceria, justamente por conta disso, da diferença entre eles. Mas, segundo a Aaliyah, ela falou que ela tinha uma imagem das ruas e que ela queria adicionar uma sensualidade nisso e que eles seriam as pessoas certas para fazer esse papel. Eu acho incrível, porque no filme ela fala que o que faz um bom disco é a conexão. Entende o que eu quero dizer? Quando eu falo de Aging Nothing But a Number, ela falou que uma equipe ela precisa estar conectada. Onde se come. Mas ela queria sim ter uma conexão e identificação com esses artistas. Então para ela era importante ter uma equipe que ela se identificasse, porque assim o trabalho fluiria melhor. Então juntou esses dois artistas desconhecidos que queriam ser reconhecidos pelo seu trabalho, mas a Aaliyah que queria algo totalmente novo, e nasceu o One in a Million. E depois desse processo, de tudo que eu falei aqui, óbvio que o estilo de Aaliyah também mudaria, depois de tanta ruptura, depois de tantas coisas que aconteceram na vida dela. A vibe da cantora começa a ter mais um ar de mistério, uma sensualidade. Inclusive, a mãe dela foi a responsável por deixar aquela franjinha, sabe aquela franjinha que ela usa? A mãe dela era muito fã da atriz Veronica Lake. A Lake tinha esse cabelão jogado no olho, que dava um ar de mistério, uma sensualidade, e ali incorporou isso na sua estética. Para essa era, a Aaliyah também queria um stylist, mas ela queria um stylist que respeitasse suas decisões e que ajudasse a complementar o look dela. E aí entra em cena Derek Lee. Derek Lee, na época, era filho de simplesmente uma editora da revista Essence, a maior referência de revista preta. Então agora vem a parte que mais amo dessa parceria. Segundo Derek Lee, o seu intuito com a Aaliyah era criar uma imagem de uma mulher que todos no seu bairro desejariam. Essa é uma declaração muito poderosa. Uma mulher que todos no seu bairro desejariam. Qual o bairro? Quem mora nesse bairro?
E por que essas pessoas se identificariam a ponto de causar um desejo por essa imagem dessa mulher? Que mecanismo. E o Derek Lee, ele conseguiu elevar tudo que a Lia já tinha feito. Pra mim, assim, foi a parceria foi uma das parcerias perfeitas. Na verdade, eu admiro muito toda a equipe da Lia. Tanto o hairstylist quanto o maquiador, que foi o mesmo praticamente por um bom tempo. Eu admiro imensamente o trabalho deles. Acho que eles formavam uma equipe super entrosada, que realmente construíram uma imagem foda. Ele dizia também que ele queria trazer um aspecto de super-heroína pra cantora. Então eles usavam muito couro, roupas justas, misturando essa estética do esportivo e do hip hop com um ar mais moderno, mais sensual, e levaram para um lado mais afrofuturista. Ali e Derek Lee simplesmente foram responsáveis e são creditados até hoje por dar início ao movimento Health Gods. Essa tendência influenciou milhares de mulheres no Japão e nos Estados Unidos. E hoje simplesmente influencia Ivy Park, Fenty, Alexander Wang e muitas outras marcas. Essa elevação do sensual com o gótico e o esportivo. É a fusão de tudo isso, que começou tudo na era de One in a Million. Falando mais um pouco dessa estética, vamos dar uma passada agora pelas roupas cheias de couro. O couro é uma das primeiras descobertas do homem. E muitos murais egípcios de 5.000 anos antes de Cristo já mostravam todo esse processo de cuidado com o couro, que era usado em sandálias, luvas, estofado, para equipamentos militares e até mesmo para enterrar os mortos. Então a expansão do couro ele veio no século 18 e 19 com o aumento da demanda e também com a Revolução Industrial. Antes o couro ele era mais resistente, ele não era tão trabalhado, mas com a invenção do automóvel e com a modernização das máquinas, o beneficiamento do couro começou a ser melhor. Então logo o couro começou a ter uma estética mais elegante, principalmente por conta dos estofados do carro. Então logo o couro começou a ganhar novas cores, começou a ganhar mais maleabilidade e começou a ser incorporado na estética. E aí, dito isso, a gente chega ali na década de 70 e 80, onde começou o movimento dos Panteras Negras, onde eles também eram conhecidos por usar muito couro preto. Eles usavam jaquetas de couro preto, calça preta, blusa azul, boinas pretas. Tudo isso para contrapor os uniformes militares dos Estados Unidos, que eram verde. E tudo isso casa com a era de One in a Million. Agora vem cá, o estilo Health God surgiu em 1996, com a Lia e One in a Million. E Matrix foi lançado em 1999. É isso mesmo que eu falei. Só vou jogar essas imagens aqui. Inclusive, a Lia foi escalada para fazer a continuação de Matrix. Ela chegou a gravar algumas cenas, mas ela morreu em 2001, antes do filme ser lançado e das gravações continuarem. Então, ela teve que ser substituída para esse papel. Ela também quase fez o papel da Lucy Liu nas Panteras, mas segundo os diretores, ela era muito jovem para esse papel. Segundo Hollywood, você tem que ser uma mulher de 30, mas que aparentava ter 20. Esse é o meio do audiovisual. Consegue me compreender? E isso sem contar a questão racial. Mas, saindo dessa era de One in a Million, a gente chega na última era, que é a Lia, o último disco da cantora que foi lançado em 2001. Ainda junto de Derek Lee e seu stylist, a Lia incorporou um pouco mais de brilho e um pouco mais de sensualidade e recortes, trazendo esse combinado de Health God afrofuturista. Eu idolatro todos os clipes de Lia, gente. Eu acho que o trabalho dela é foda até hoje. Mas os clipes dessa era, gente, são assim... Em We Need a Resolution, ela entrega uma surra de looks, uma chuva de referências que eu vejo até hoje, gente, 20 anos depois. Só passando aqui por cima de algumas coisas que eu me lembrei. Ela traz essa estética tecnológica que combina muito com o styling dela, que já tava numa vibe mais elegante e moderna. Inclusive, olha isso aqui, gente, do figurino aos passos. O impacto é real. E a Normani já falou abertamente sobre isso. E o clipe de Try Again é um sucesso à parte. Inclusive, Try Again foi a primeira música que eu ouvi da Lia. E eu me lembro até hoje, eu tinha comprado um CDzinho na banquinha. E quando eu vi essa música pela primeira vez, produzida por Timbaland e Missy Elliott, imediatamente eu não consegui passar pra próxima. Eu lembro até hoje, era a música 7 do meu CD. Eu não conseguia. Era 8, eu voltava pra 7. 8, eu voltava pra 7. Eu não conseguia. Eu ficava dias ouvindo. E naquela época eu não tinha MTV em casa pra poder ver os clipes. Eu fui ver esse clipe anos depois. E foi aí que eu comecei a entender a estética dela. Inclusive, esse look de Try Again, eu acho que esse e o conjunto da Tommy são um dos looks mais icônicos de Lia, que são usados infinitamente nas festas de Halloween. A gente vê aí várias famosas usando até hoje. O figurino bebe de todas as referências da artista, além de trazer uma vibe meio vampiresca, com uma maquiagem mais marcada. E me lembra também que nessa era ela estava gravando o filme Rainha dos Condenados, que me traz muito dessa estética do clipe de Try Again também. Gente, eu vejo a Lia em todos os lugares. Me desculpa. Eu vejo a Lia em todos os lugares. Eu vejo a Lia em todos os lugares. É mais forte do que eu.
E eu sei que eu não tô louca, porque o impacto é real. Falando de A Rainha dos Condenados, gente, a primeira vez que eu vi esse clipe da FK Twigs, na hora que eu dei o play, foi instantâneo ali em Rainha dos Condenados. A rainha estava muito à frente de seu tempo. Agora vamos para o último clipe da cantora que foi gravado, que é Rock the Boat. Rock the Boat foi gravado nas Bahamas e foi diferente de tudo que a Lia já tinha feito. O clipe tinha uma vibe meio praia, diferente do que ela geralmente faz, que ou é algo muito tecnológico, ou é algo mais urbano, mais sensual. Nesse clipe ela traz um pouco da sensualidade, mas é uma coisa mais dia, né? Uma vibe mais dia. A música, né, Rock the Boat, tem esse duplo sentido aí, balançar o barco, entende? Que é usado em toda a construção do roteiro do clipe. Eu creio que toda a equipe deve ter sentado para discutir sobre isso, como que seria retratada essa sensualidade, esse duplo sentido da música, né? E escolheram essa locação e construíram esse roteiro. Então é um figurino muito praiano, tem coreografia, tem chroma key, tem os looks no barco, tem filmagens aéreas. Então, assim, é uma loucura, muito diferente das coisas que ela já fez. E também tem cores, que geralmente ela usava mais preto. Nesse a gente viu as cores mais vivas. E nessa última era, a Lia estava muito corrida, principalmente também porque ela estava nas gravações de Matrix e A Rainha dos Condenados, e a gravação do seu disco. O disco, inclusive, atrasou um pouco por conta de todos esses projetos que ela estava conciliando na época. E a Lia sempre foi conhecida pela sua ética de trabalho. Ela era muito rápida, ela chegava no estúdio, gravava, fazia o trabalho e já saía. E foi isso que aconteceu no dia do clipe. As gravações acabaram antes do previsto, então eles decidiram chamar o avião para voltar para a Flórida. A aeronave teve dificuldades para ligar os motores e assim que ela decolou, ela já caiu e pegou fogo. Segundo a perícia, a aeronave estava com um passageiro a mais e 320 quilos de carga excedente. O piloto da aeronave também estava com álcool e cocaína no sangue. E ele também não tinha licença para pilotar a aeronave. Houve uma discussão entre os passageiros sobre o peso da aeronave. O piloto chegou a alertar os passageiros, mas eles discutiram e decidiram que queria voltar para os Estados Unidos. Então, assim que eles embarcaram, infelizmente aconteceu toda a tragédia que vitimizou 8 pessoas, incluindo a Lia, seu maquiador e seu hairstylist. Derek Lee, o stylist da artista, decidiu que ele não queria embarcar. Ele queria aproveitar mais uns dias nas Bahamas e ele acabou evitando essa fatalidade. Até hoje ele trabalha com moda, até hoje ele trabalha com styling. Ele já acompanhou a Nicki Minaj numa tour. Eu vejo a Lia em Rihanna, Beyoncé, Frank Ocean, The Weeknd, Normani, Zendaya. Frank Ocean, inclusive, fez um cover de uma música dela que eu adoro, que é At Your Best. E Solange tem uma música no álbum dela, Sit at the Table, que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, peraí, eu conheço essa música. Eu conheço que isso aqui é a Lia, na hora. Eu tava lendo até hoje, tava no trabalho de um Pinote, eu falei... Então, eu vejo a Lia em todos os lugares. A Rihanna, que é uma das pessoas que eu mais admiro, pretendo fazer um vídeo dela aqui de análise também no canal, não teria como eu falar da Rihanna sem eu falar da Lia primeiro, porque a Lia é minha top 1. Então, na sua breve passagem aqui, ela trabalhou muito desde criança e impactou o mundo com a sua arte. Então é isso, fizemos uma viagem aqui, passamos por alguns movimentos, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!